Vamos dar início, portanto, ao nosso seminário dessa manhã. O tema vai ser duas grandes revoluções. O assunto está centrado em Apocalipse capítulo 11. O tema, ele precisaria sim de um pouco mais de tempo, mas a nossa ideia é, como em quase todos os seminários que estamos fazendo aqui, é assim lançar algumas luzes sobre o tema para dar aquele incentivo para você estudar um pouquinho mais. Então, vou apresentar aqui, principalmente a nossa ênfase. Nós não vamos estudar todos os detalhes de Apocalipse 11, porque o meu objetivo principal é a gente entender a questão da besta que sobe do abismo e as influências ideológicas dessa besta até os dias de hoje. Esse é o ponto principal. E como ela vai, de alguma forma, contribuir para a aceleração do processo de fortalecimento da besta que sobe do mar e da besta que sobe do abismo. Essa é a intenção. Tá? Então vamos fechar os olhos, fazermos uma oração para dar início ao estudo. Bondoso Pai, muito obrigado pela noite que passamos, agradecemos ao Senhor pela tranquilidade aqui desse lugar, pelos dias agradáveis que estamos aqui experimentando, estudando a Tua Palavra, orando, trocando experiências entre amigos e irmãos, com o propósito de sermos fortalecidos para permanecermos firmes na nossa identidade e também cumprindo a missão que o Senhor deu para cada um de nós. Nesse momento eu coloco a minha vida em Tuas mãos, pedindo que o Senhor me capacite para transmitir o conteúdo com objetividade, com clareza, com didática também, e principalmente que as informações que vamos receber fale profundamente aos nossos corações, porque nós não precisamos só de informações, nós precisamos ouvir uma mensagem que realmente impacte a nossa vida a ponto de mudar as nossas atitudes e transformar o nosso caráter. Essa é a minha e a nossa oração. Nos dê do Teu Espírito Santo e visita essa sala e as demais que estão também recebendo palestras, dando-nos a honra da Tua presença e da companhia dos anjos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então a gente vai começar no versículo 3 e 4 e não no 1 e 2, justamente porque não daria tempo de tratar sobre os primeiros versos ali do capítulo 11. Então, Apocalipse 11, versos 3 e 4, diz assim o texto: darei às minhas duas testemunhas poder para que profetizem durante 1260 dias vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Bom, ontem nós mostramos que para você entender as profecias é preciso ter uma noção, eu não diria nem básica, mas de certa forma profunda da Bíblia e de maneira especial do Antigo Testamento, porque o Apocalipse, nós citamos ontem as palavras do pastor Vanderlei Dornelles no primeiro seminário, onde ele diz que no Apocalipse nós encontramos cerca de 2.000 citações referentes ao Antigo Testamento, ou citações diretas, ou então citações indiretas. Portanto, é impossível alguém interpretar corretamente o Apocalipse sem ter um conhecimento relativamente bom do Antigo Testamento. Então, nós precisamos saber quem são essas duas testemunhas, entendendo que o Apocalipse é um livro simbólico. Portanto, recorrendo ao Antigo Testamento, João, no Apocalipse, cita uma característica das duas testemunhas, dizendo que elas são semelhantes a dois candeeiros. Candeeiros na Bíblia, no santuário, eram usados para quê? Para iluminar. E aqui, portanto, no Salmos capítulo 119, verso 105, nós encontramos, texto muito conhecido: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Em complemento a esse texto, uma vez que são testemunhas e não apenas candeeiros, o candeeiro foi apenas um simbolismo ou uma metáfora que João escolheu para representar as testemunhas, nós precisamos também entender a quem a Bíblia atribui a palavra testemunha. Em uma dessas atribuições, nós encontramos aqui em João capítulo 5, verso 39, onde o próprio Jesus diz aos fariseus: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas
que testificam de mim. Ou seja, como aqui está representado na imagem, nós temos a Bíblia, que é representada por uma lâmpada, porque ela ilumina, e ao mesmo tempo também é dito que ela testifica de Jesus. Ou seja, concluímos, portanto, que as duas testemunhas do Apocalipse é o quê? A palavra de Deus, no primeiro momento, certo? Mas por que razão são duas testemunhas? Se a Bíblia é um único livro, por que são duas testemunhas ali no caso? Ok, aí você cita a razão pela qual o Senhor Jesus e o Antigo Testamento nos diz que um testemunho ele só é válido para o Senhor quando ele é testificado pelo menos por quantas testemunhas? Por pelo menos duas. Por essa razão, as duas testemunhas aqui, que representam a Bíblia, que poderia ser tratada como um único livro, mas foi representada ali por dois ou duas testemunhas, o próprio apóstolo Paulo, em Hebreus capítulo 4, verso 12, vai usar agora um outro simbolismo, uma outra metáfora, através da qual nós entendemos por que a Bíblia é também duas testemunhas e não apenas uma. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medula, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ou seja, assim como uma espada tem dois gumes, ou dois lados cortantes, a Bíblia tem o Antigo e o Novo Testamento, que são as duas testemunhas apresentadas pelo Senhor Jesus. Bom, já entendemos que as duas testemunhas, portanto, de Apocalipse 11 são a palavra de Deus, a Bíblia. Diz ainda o texto que essas duas testemunhas profetizariam por 1260 dias vestidas de pano de saco. Eu não vou me demorar nisso daqui, porque nós veremos um pouquinho mais a fundo esse período no seminário posterior. Mas é um período que a Bíblia nos apresenta, que nós chamamos de supremacia papal. Um período onde a Igreja Romana, durante a época feudal, a Idade Média, ela dominou a vida dos seres humanos, principalmente na Europa Ocidental. A Igreja Romana, ela dividia o mundo feudal em três, dizendo que se você nasceu nobre foi porque Deus quis assim, se você nasceu servo foi porque Deus quis assim, e se você nasceu do clero é porque Deus quis assim. Portanto, se você nasceu pobre para trabalhar e servir ao clero e à nobreza, você não tinha direito de mudar o seu status social. E a igreja era quem determinava e dominava a consciência das pessoas durante esse período. E todos aqueles que contrariavam os dogmas da igreja eram perseguidos, e um grupo que cumpriu literalmente essa característica de se vestir de pano de saco para pregar a palavra de Deus durante esse período foram os valdenses. Os valdenses, seguidores de Pedro Valdo, que viviam ali nos vales de Piemonte, eles copiavam a Bíblia manualmente. Diz Ellen White que tinham os 4 evangelhos de memória e depois então de passarem por um período de educação, eram enviados para as universidades, usavam uma roupa especial, que era como se fosse um pano de saco, uma túnica, onde eles escondiam os manuscritos que copiavam ali da palavra de Deus, e todas as vezes quando eles influenciavam um jovem na universidade, eles tiravam aqueles manuscritos escondidos e davam para as pessoas estudarem a palavra do Senhor. Portanto, a profecia se cumpriu literalmente. Volto a questionar: quem são as duas testemunhas na Bíblia, então? Quem são? O Antigo e o Novo Testamento. Os 1260 anos é esse período onde as duas testemunhas se vestiram de pano de saco. Angústia, perseguição, aflição é uma característica comum do povo de Deus no Antigo Testamento. Além disso, a Bíblia também diz que essas duas testemunhas são duas oliveiras e 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Interessante, não vamos ter tempo de nos aprofundar nisso, mas fica como dever para você. Esta citação, João extraiu do capítulo, aqui está errado, 4 do livro de Zacarias. Se você ler o capítulo 4 de Zacarias, ali João vai mostrar Zacarias, as 2 oliveiras e os 2 castiçais, representando quem? Zorobabel
e Josué. Um era governador e outro era sacerdote. As duas testemunhas que Deus enviou para conduzir o povo no seu retorno à cidade de Jerusalém. Agora, por que razão Zorobabel e Josué também são usados para representar as duas testemunhas durante os 1260 anos? Porque durante esse tempo, o povo de Deus, os protestantes, Lutero, John Hus, John Knox, etc., receberam essa característica, chamados por Deus para serem sacerdotes e reis durante o período de supremacia papal, que é aquilo que está em 2 Pedro, se eu não me engano, capítulo 2, versículo 9. Nós temos isso por característica como povo. Inclusive, não sei quantos sabem, alguém aqui conhece ou saberia dizer qual é uma das principais doutrinas da igreja protestante defendida por esses homens de Deus durante a Idade Média, que tem a ver com um desses dois personagens aqui, sabe qual é? O sacerdócio de todos os santos, ou todos os crentes. Portanto, faz muito sentido Deus utilizar Zorobabel e Josué como característica das duas testemunhas durante os 1260 anos. Mas ele não para por aí. Ele ainda vai usar mais dois personagens bíblicos para ilustrar essas duas testemunhas. E isso está no versículo 6 do capítulo 11 do Apocalipse. Diz assim: elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Me ajudem aqui agora. Quem seria esse personagem que a Bíblia está usando para representar as duas testemunhas, que orou para que não chovesse durante um período de tempo? Que personagem é esse? Elias. Quem é o outro personagem que, segundo a Bíblia, tinha autoridade da parte de Deus para converter as águas em sangue e, além disso, para enviar pragas e frear as pragas? Quem era esse homem? Moisés. Portanto, as duas testemunhas também são representadas, de alguma forma, por Moisés e Elias, por causa da autoridade da palavra desses homens, que na realidade era apenas uma reverberação das palavras de Deus. E tem uma outra razão aqui. Antes do Novo Testamento, o Antigo Testamento, Jesus dividiu o Antigo Testamento muitas vezes dessa forma, dizendo assim: a lei e o quê? E os profetas. Portanto, na visão de João, como ele não tinha ainda o Novo Testamento, as duas testemunhas para ele seria compreendida como a lei e os profetas. Mas hoje, como nós já temos o Novo Testamento, nós ampliamos essa visão e dividimos a Bíblia dessa maneira entre Antigo e Novo Testamento. Está dando para entender até aqui? Ok, porque essa parte é só para a gente introduzir o tema. O que importa é o que vem agora. Bom, versículo 7 e 8, já vimos então que as duas testemunhas são a Bíblia, que elas foram perseguidas durante 1260 anos, vimos que elas têm autoridade para profetizar e agora veremos como o diabo odeia a palavra de Deus e ele vai usar alguém para persegui-la, que não é a Igreja Católica aqui nesse caso. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, ou seja, ali próximo de 1798, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Bom, o que nos interessa aqui primeiro é saber que besta seria essa. Nós, como adventistas, conhecemos bem a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, mas poucas vezes ouvimos falar sobre a besta que sobe do abismo. E eu diria hoje que, como adventistas, nós ainda não precisamos temer tanto, muito embora haja uma incursão aí pelos bastidores da Igreja Papal, mas a besta que está em atuação mais profunda e sorrateira no meio do povo do Senhor nos dias de hoje é a besta que sobe do abismo. Justamente para preparar o caminho para o surgimento ou fortalecimento da besta que sobe do mar. Portanto, este é um assunto que nos interessa e ele é tão importante que Ellen White dedicou um capítulo inteiro do livro Grande Conflito para tratar sobre ele. Só sobre a besta que sobe do abismo e o capítulo 11 do Apocalipse. Então é sério o que estudaremos aqui.
Me ajude com a seguinte questão. Nós já sabemos o que representa besta em profecia. Um poder, uma nação, correto? Isso está em Daniel capítulo 7, nós encontramos que animais são símbolos de nações. Isso é usado até os dias de hoje. Por exemplo, que animal representa os Estados Unidos da América? Aquela águia de cabeça branca, não é? E a Rússia? Também não tem um animal que simboliza a Rússia? O urso. A China? Um dragão vermelho? E o Brasil? Alguém sabe que animal representa o Brasil? O bicho preguiça, rapaz. Aí você pegou pesado, hein? O brasileiro não é tão ruim assim, não. Eu achava que era o papagaio, porque lembra do Zé Carioca? Mas não é. Na realidade, o animal que representa o Brasil é um canarinho, por isso a seleção brasileira é chamada de canarinho. Não é um animal lá assim que imponha muito respeito, né? Mas pelo menos é simpático, né? Bom, portanto, nós já sabemos que besta é uma nação, é uma potência, uma nação que influencia, mas aqui no caso ela surge do abismo. O que isso quer dizer? Para entender, nós precisamos recorrer ao que está aqui. Diz a Bíblia que essa besta ela ia atacar a palavra de Deus, as duas testemunhas, e o cadáver das duas testemunhas ficaria estirado numa praça. Então ali agora está a indicação do lugar, o território onde essa besta agiria. E aí nos é dito que essa praça espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde Jesus foi crucificado. Pergunto, Jesus foi crucificado em Sodoma e no Egito? É claro que não. Isso significa que Sodoma e Egito aqui são regiões literais ou simbólicas? Simbólicas. O próprio texto sugere isso com a palavra espiritualmente chamada Sodoma e Egito. Então vamos lá, eu vou deixar Sodoma por segundo, porque a gente já conhece bem as características de Sodoma, e vamos primeiro ao Egito. Lá no capítulo 5 do livro de Êxodo, nós encontramos uma característica interessante ali expressa por Faraó. Diz ele assim: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz? E deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Todos os grandes impérios representados pelas 7 cabeças da besta em Apocalipse, que a gente não vai ter tempo para falar sobre isso aqui, Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma pagã e Roma papal, todas as 7 perseguiram de maneira atroz o povo de Deus. Mas a única das 7 cabeças que, assim, demonstrou uma descrença declarada em relação à existência do Deus judaico-cristão foi o Egito. Por isso o Egito na Bíblia nós usamos para representar o mundo, o secularismo e, em outras palavras, o ateísmo. Portanto, voltando aqui à praça, a Bíblia está dizendo que as duas testemunhas seriam atacadas por essa nação e o cadáver delas ficaria estirado em uma praça cuja característica do povo seria o ateísmo. Mas ainda tem outra característica, Sodoma. E quando a gente fala de Sodoma, nós lembramos do quê? Se você pega o dicionário, você lê a palavra sodomia, o que é sodomias? Imoralidade, principalmente na área sexual. Você sabe bem da história de Sodoma e Gomorra, e aqui está o texto onde na versão revista e atualizada, a Bíblia diz que os homens daquela cidade queriam abusar, se relacionar sexualmente com aqueles anjos. E sabe, deixa eu abrir um pequeno parênteses aqui para vocês. Eu achava, antigamente, que o nosso mundo, quando se tornasse imoral, ia ser assim apenas uma coisa de homossexuais se proliferando, mas não é exatamente isso apenas o que vemos em Sodoma. Quando nós vemos ali a atitude de Ló e dos homens daquela cidade dizendo: olha, nós queremos abusar desses homens e se você não deixar, nós faremos a ti pior do que com eles. Sabe qual é a impressão que dá? É que a imoralidade sexual, ela não só era praticada em Sodoma e Gomorra, como ela era aprovada e defendida por lei. Acaso não é o que estamos vendo acontecer hoje? Entende? Então, enfim, retomando o texto, aí vocês também podem me ajudar. Qual é a única nação
que reúne essas duas características, não assim pessoas, indivíduos, não, que em Assembleia Nacional ela se declarou ateia ou descrente em Deus e aprovou a imoralidade, o culto ao sexo, a deusa da ração em Assembleia Nacional Constituinte. Só uma nação na história do mundo que cumpre essas características. Qual é? A França, mas principalmente em uma época da França, que foi na Revolução Francesa. 1789 até 1799, cerca de 10 anos de duração da Revolução. Quando a gente vai para a escola, nós aprendemos que a Revolução Francesa foi maravilhoso. Afinal de contas, nos libertamos das algemas de um mundo opressor medieval e ela trouxe algumas coisas positivas. Mas, no fundo, a Revolução Francesa foi, me perdoe a expressão, uma bela de uma porcaria. Quem nunca leu o livro de um filósofo britânico chamado Edmund Burke, francês escreveu para ele, eles eram amigos, pedindo a opinião dele sobre a Revolução Francesa. E foi exatamente isso que ele escreveu para o seu amigo. Olha, eu jamais poderia concordar com uma revolução que derruba tudo aquilo que o Ocidente construiu durante tantos anos e cuja anarquia se torna a regra dessa nação. Jamais poderia concordar com isso. E foi exatamente o que aconteceu. A Revolução começou com uma Assembleia Nacional Constituinte, onde o rei estava sentado no trono, à esquerda do rei estavam os jacobinos, à direita do rei estavam os girondinos. Os girondinos queriam defender a monarquia e a igreja. Os jacobinos queriam defender a extinção da igreja e da monarquia. Sabe qual era o lema dos jacobinos? Eles diziam assim: nós só vamos parar a revolução quando nós enforcarmos o último rei nas tripas do último padre. Entendeu? Esse era o lema dos jacobinos, enforcar o último rei nas tripas do último padre. E eles ganharam a revolução. Os jacobinos venceram o pleito e iniciou-se uma carnificina na França, que não foi só uma questão política, foi uma guerra também contra a religião cristã. Um dos grandes filósofos, expoentes da Revolução Francesa, que é Voltaire, disse a seguinte frase, que nos mostra que ali era o diabo agindo para acabar com o cristianismo, e não apenas uma questão política. Ele disse assim: estou cansado de ouvir dizer que 12 homens estabeleceram a religião cristã. Eu provarei que basta um homem para suprimi-la. Ou seja, a Revolução Francesa, de fato, era uma nova proposta do diabo para tentar destruir a religião cristã. Porque lembre-se, durante 1260 anos, o diabo usou quem para neutralizar a igreja? Quem foi que o diabo usou durante 1260 anos? A igreja papal, a igreja romana. Mas em 1798 ela recebe uma ferida. Antes disso ela já tinha sido enfraquecida. Então o diabo agora precisava de uma outra arma, de uma outra nação que ele pudesse usar para perseguir a Bíblia. E eu me atrevo a dizer que esta daqui é pior do que o catolicismo romano. Porque enquanto o catolicismo ele se opõe à primeira tábua da lei, a Revolução Francesa com os seus ideais se opõe a tudo o que diz respeito à lei de Deus, tanto a primeira como a segunda tábua, a tudo. Então, para vocês terem ideia, eles pegaram um padre que estava lá, fizeram o padre vestir-se de todos os aparatos sacerdotais, e então ordenaram o padre a se despir de todas aquelas roupas que os padres utilizam, fazendo com que ele negasse a sua religião. E então logo em seguida ele proclama as seguintes palavras: Deus, se existis, vingai o vosso nome injuriado. Eu vos desafio, conservai-vos em silêncio, não ousais fazer uso dos vossos trovões. Quem depois disso crerá em vossa existência? Não parecem as palavras do faraó aqui do Egito? A dúvida ou o ateísmo proferido por alguém que anteriormente era religioso. Passou-se um tempo, a revolução ganhou corpo cada vez maior, até que um homem chamado Maximilien Robespierre, quem estuda história, a gente até treme quando ouve falar nesse homem, era um homem crudelíssimo. Um homem que chegou à conclusão, e eu vou mostrar para vocês, quem influenciou Robespierre a pensar assim, chegou à conclusão de que a Revolução Francesa ela não teria êxito se ele não estabelecesse o que ficou conhecido na história como reinado do terror. Ou seja, nós temos que começar a matar todo mundo
que for contra os ideais da Revolução Francesa. Só que eles eram bonzinhos, porque agora na Revolução Francesa, eles trouxeram para o mundo ocidental algo que eles chamavam de direitos humanos. Então eles não podiam torturar as pessoas, eles tinham que criar alguma coisa que matasse as pessoas sem que elas sofressem. E daí um médico, cujo sobrenome era Guillotin, retomou algo que era utilizado lá na Idade Média, mas ele aperfeiçoou esse instrumento que foi largamente utilizado durante a Revolução Francesa. Alguns historiadores chegam a dizer que cerca de 100 pessoas eram guilhotinadas todos os dias em Paris. Já imaginou? 100 pessoas. Um dos que foram guilhotinados foi o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta. Aqui está uma imagem que representa a decepação da cabeça do rei Luís XVI. Bom, a revolução segue. Eles pegam, dizem alguns historiadores, uma mulher, outros que era uma prostituta, e eles colocam essa mulher perante a Assembleia Nacional. E eles dizem, olha, a partir de agora, eu vou citar exatamente as palavras aqui que foram proferidas e que estão registradas no livro Grande Conflito, capítulo 15. Pegaram essa mulher, essa mulher estava seminua, alguns dizem até desnuda, e então esse homem que estava conduzindo a Assembleia disse assim, mortais, cessai de tremer perante os trovões de um Deus que os vossos temores criaram. Não reconheçais doravante outra divindade senão a razão. Ofereço-vos sua mais nobre e pura imagem. Se a vez de ter um ídolo, sacrificais apenas aos que sejam como este. Caí perante o augusto Senado da liberdade, ó véu da razão. E então eles pegaram essa mulher, essa prostituta, conduziram essa mulher por intermédio de uma procissão até uma igreja muito famosa lá de Paris e que queimou até no ano passado. E me permitam dizer, tenho minhas convicções para isso, mas acredito que a queima da Catedral de Notre Dame lá em Paris não foi algo casual, para mim foi proposital o que aconteceu ali. Mas enfim, levaram essa mulher junto com aquela multidão de pessoas para dentro da igreja e ali começaram a praticar um culto à deusa da razão. Quebraram todas as imagens que estavam dentro da igreja, colocaram aquela mulher em cima do altar e eles disseram, adorem esta que será a nossa deusa a partir de agora de carne e osso, como nós somos de carne e osso. Muitos acreditam que a Revolução Francesa, como eu disse, foi só uma questão política. Mas eu vou começar a mostrar para vocês algumas evidências históricas. Para quem não sabe, eu sou da área de história e por isso gosto muito de estudar essas coisas e, na medida do possível, trago informações que nos são úteis ali para as profecias bíblicas. E um dos livros interessantes, escritos por um historiador chamado Christopher Dawson, chamado Os Deuses da Revolução, esse homem, na página 7, logo no início do livro, diz o seguinte: o embaixador dos Estados Unidos, na França, escreveu de Paris em 1792, que tinha vivido para ver uma nova religião surgir. Agora vejam as características dessa religião. Ela consiste em uma negação de toda religião, e os seus adeptos têm a superstição de não serem supersticiosos. Eles têm para com isso tanto zelo quanto qualquer outra seita, estão igualmente prontos para devastar o mundo a fim de angariar prosélitos. Na página 114 ele ainda diz como o cristianismo, o novo culto, era uma religião de salvação humana, a salvação do mundo pelo poder do homem, tornado livre pela razão. Está errado ali. A cruz foi substituída pela árvore da liberdade, a graça de Deus pela razão do homem e a redenção pelo quê? Pela revolução. Eu tremo, aqui no Brasil nós temos jovens da nossa igreja adventista que tem uma página no Facebook chamado Adventismo Subversivo. Já viu isso, pastor? E que defendem todas essas ideologias da Revolução Francesa. Por quê? Porque vão para as universidades, lá nas universidades são extremamente contaminados por essas ideologias, não têm um preparo de cosmovisão adventista cristã, nunca leram os 5 livros da série Conflito de Ellen White para entender qual é a cosmovisão adventista, e aí vão para lá e ficam encantados com tudo isso daqui, que na realidade são uma negação da fé cristã. Então você dizer adventismo subversivo ou adventismo revolucionário é mais ou menos você dizer Jesus Cristo o diabo, são coisas antagônicas, entendeu? Não há como relacionar essas duas coisas, é impossível.
tá? Enfim, aqui está uma prova de mais uma, como a Revolução Francesa, ela tinha também entre os seus ideais um objetivo de uma nova proposta em substituição à religião cristã. Aqui foi a primeira vez em que a Declaração dos Direitos Humanos foi promulgada na Revolução. Um dos artistas da época ilustraram essa declaração. E o que nos lembra? A maneira como ele pintou. O que essa imagem nos lembra? Do quê? Dos 10 mandamentos. Sabe qual era a proposta aqui? Era substituir a lei de Deus pelos direitos humanos, que é exatamente o que estão tentando fazer hoje aí, né? Nos nossos dias. Mas vamos seguir um pouquinho mais. Inclusive, muitos cristãos até hoje em dia se reportam: mas isso é uma violação dos direitos humanos, mas não se preocupa, isso é uma violação da lei de Deus. Muitos cristãos já até absorveram essa mentalidade, exatamente. Nós não somos contra os direitos humanos, desde que eles sejam submetidos, em primeiro lugar, à lei de Deus, entendeu? Esse é o ponto. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplaram os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio. Alguns acreditam, alguns teólogos, que esses 3 dias e meio se aplicam para o período da Revolução Francesa, na época do reinado do terror, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Quem era o cadáver aí que estava sepultado? Lembra? Quem que foi que a Revolução Francesa matou, que eu expliquei aqui para vocês? As duas testemunhas. Então, diz ali a Bíblia que quando as duas testemunhas foram neutralizadas, houve uma festa lá na França. Realizaram festas e enviaram presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Será que isso aconteceu? Olha o que diz uma revista da época, Blackwood's Magazine, novembro de 1870, diz assim: a França é o único estado que, por decreto da Assembleia Nacional Legislativa, declarou não haver Deus, e em cuja capital a população inteira dançou e cantou com alegria ao ouvir a declaração. Profecia cumprida, literalmente. Em resumo, a Revolução Francesa, no que diz respeito ao seu ataque contra o cristianismo, ela provocou o seguinte: a Bíblia foi abolida do país, os exemplares existentes foram queimados, igrejas foram fechadas, eles instituíram uma semana de 10 dias. Sabe por quê? Josué vai nos ajudar aqui. Josué é astrônomo, então ele pode nos ajudar nesse sentido. Josué, tem algum astro, assim como, por exemplo, o que define um ano? Quais são os astros que definem um ano, Josué? A órbita da Terra ao redor do Sol, que a gente chama de quê? Traslação. O que define um dia? A rotação, que é a órbita da Terra ao redor de si mesmo. O que nos ajuda a definir um mês? A lunação, certo? Agora, que astro, Josué, define a semana? Não existe astro que define a semana. Sabe o que determina uma semana de 7 dias? Gênesis. Não tem outra explicação. É a Bíblia que determina uma semana de 7 dias. Como os revolucionários da França queriam acabar com a Bíblia e com a autoridade de Deus, o que eles fizeram? Vamos anular a semana de 7 dias, estabelecer uma semana de 10 dias, e no 10º dia o povo vai descansar e vai adorar a deusa da razão. O que a gente faz no sábado, eles faziam no 10º dia um culto à deusa da razão. Sabe quanto tempo isso durou? Quase nada. Porque o ser humano foi criado dentro de um ciclo que se chama septênio, onde a cada 7 dias a gente precisa descansar. Não durou quase nada essa proposta aí. Foi negada a existência de Deus, a deusa da razão foi adorada e foi proibido o culto cristão. Agora eu quero mostrar um detalhe para vocês. Isso daqui é o título de um livro, Ideias Têm Consequências. É um livro também muito interessante. E eu queria mostrar de onde veio todas essas ideias ali que foram colocadas dentro da Revolução Francesa e que hoje são praticadas também nos nossos dias. De onde isso saiu? Possivelmente, o filósofo mais importante da Revolução seja Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau quebrou um paradigma filosófico de vários e vários séculos, onde os filósofos diziam que a natureza humana é má. E então, logo no início do seu livro mais conhecido, que é o Contrato Social,
no primeiro parágrafo, ele começa dizendo assim: o homem nasce livre e em todos os lugares está acorrentado. O que ele está sugerindo? Que o homem é bom, o homem nasce naturalmente bom, a nossa natureza ela é boa, mas quando a gente se envolve com a sociedade, nós ficamos acorrentados, ela corrompe a nossa natureza. Então, na visão dele, nós temos que libertar o homem das algemas da sociedade para que ele retome a sua natureza boa e viva aquilo que ele vivia no princípio. Não sei se você sabia, mas a educação da ONU, a nossa educação brasileira, cujo patrono é um homem chamado Paulo Freire, exato, é bastante influenciado por essa visão socioconstrutivista, construtivista de educação e de mundo. Isso é um perigo, é uma negação da verdade bíblica. Porque, para você ter ideia, Jean-Jacques Rousseau, que defendia essa visão contrária à Bíblia, ele teve 5 filhos. Sabe o que ele fez com os 5 filhos dele? Colocou no orfanato. E ele tinha condições de cuidar dos 5. Imagine um homem com essa visão de educação, o que ele poderia oferecer de bom para a nossa sociedade? Nada. Mas se você não entender o que está nas palavras dele, eu vou invocar as palavras de algumas autoridades que interpretaram o que Jean-Jacques Rousseau disse, como, por exemplo, um cristão chamado Charles Colson. Ele foi um dos homens, braço direito do presidente norte-americano Richard Nixon. Na época ele não era cristão, depois ele virou cristão e escreveu esse livro que eu particularmente, foi um dos melhores livros que eu li esse ano. Esse e o outro que eu vou mostrar para vocês, o ano passado. E agora, como viveremos? E ele diz assim: Rousseau, apelava para reformadores que libertassem as pessoas das correntes das instituições, regras, costumes e tradições. Então, qual era a ideia de Rousseau? Nós temos que ser livre. Os ideais da Revolução Francesa quais eram? Você lembra? Eram 3. Liberdade, igualdade e fraternidade. Mas quando Rousseau falava de liberdade, qual era a visão de liberdade dele? Nós não devemos nos submeter a instituições, a regras, costumes e tradições. Pergunto, isso está influenciando os jovens na igreja, sim ou não? E como? Os jovens hoje não se submetem a autoridades, não se submetem à hierarquia, odeiam a palavra tradição. Tudo, irmãos, eu queria ter mais tempo para a gente tratar sobre esse assunto aqui, não dá. Depois dá uma olhada lá no meu canal, tem um tema chamado Crise de Identidade da Igreja. E ali eu falo um pouquinho sobre essa questão da tradição, da má tradição e da boa tradição, usando alguns estudos antropológicos para mostrar que a tradição é muito importante. Igreja que não tem tradição e cujos membros desobedecem à tradição da igreja, em algum momento perderá a sua identidade ou vai sair porta fora da igreja. Porque existe também a boa tradição, o que Rousseau queria, romper com tudo isso. A Nancy Pearce, que é autora do livro Verdade Absoluta, que para mim é até melhor do que o anterior, ela ainda vai mais além. E na página 155 ela é bem clara dizendo assim: para Rousseau, as relações de fato opressivas que escravizavam o homem eram as relações pessoais, como casamento, família, igreja e o local de trabalho. Portanto, para que o homem seja livre, destrua o casamento, a família, a igreja e o local de trabalho. Pergunto, isso está acontecendo nos nossos dias, sim ou não? Eu vou passar isso daqui. Ele era meio esquizofrênico, porque ele achava que para você libertar a pessoa, você tinha que forçar ela a ser livre. Essa era a visão dele, está aqui, ó. O homem tinha que ser forçado a ser livre. Aqui mostra como essa visão influenciou a Revolução Francesa, mas eu queria chegar num ponto aqui principal com vocês, cosmovisão. Eu acho que foi o pastor que falou algo sobre cosmovisão ali, foi na sexta-feira, né, pastor? Falou sobre cosmovisão. E um filósofo brasileiro chamado Mário Ferreira dos Santos, ele vai dizer o que é cosmovisão. Por que a gente vai falar de cosmovisão aqui agora? Porque a Revolução Francesa, ela é uma nova cosmovisão proposta para a sociedade. E ele diz que cosmovisão é uma visão geral do mundo, ou uma perspectiva geral do mundo, uma espécie de panorama geral de todo o conhecimento, formando uma totalidade de visão, uma coordenação de opiniões entrelaçadas entre si,
O que ele quer dizer com isso? Que a cosmovisão é o óculos, a lente que você coloca, e você vai ler, entender o mundo com essa lente, com essa leitura. Sabia que tem cristãos hoje, até da nossa igreja muitas vezes, jovens principalmente, que são cristãos, se dizem adventistas e ao mesmo tempo defendem ideias da nova era, sabia? Sabia que tem jovens hoje que são adventistas, mas são adeptos de conceitos pós-modernos, tipo relativismo, sabia disso? Jovem que defende o relativismo moral, não acerta nem errado. Eu chego a tremer, me dá urticária quando eu vejo isso daí. Adventista, marxista, exato, e é aí que eu quero chegar. É exatamente aí que eu quero chegar. Segundo a Nancy Pierce, nós poderíamos definir uma cosmovisão em 3 áreas básicas que definem uma cosmovisão. Ela precisa responder 3 perguntas básicas da vida: criação, queda e redenção. Então, a cosmovisão ela vai me dizer de onde eu vim, quem eu sou e como eu cheguei aqui. Segunda questão, queda. Ela precisa me responder o que deu errado com o mundo, por que há maldade, por que existem guerras, conflitos e etc. Terceiro ponto, a cosmovisão ela precisa também me apresentar uma proposta, um programa de trabalho que resolva o problema da queda para colocar o mundo em ordem novamente. Isso é cosmovisão. De onde eu vim, por que eu estou aqui, por que o mundo é tão desgraçado como está, como resolver o problema do mundo. Basicamente isso é cosmovisão. Aí como é seu nome, meu amigo mesmo? Eric. Aí o Eric falou sobre o marxismo. Será que há uma possibilidade, assim, lógica, de eu ter uma cosmovisão cristã e uma cosmovisão marxista ao mesmo tempo? Tem como isso? Vamos analisar? Olha lá. Vamos colocar aqui em paralelo, portanto, eu estou falando de marxismo, porque o marxismo ele foi influenciado pela Revolução Francesa. Marx bebeu largamente dos livros de Jean-Jacques Rousseau. Ele estudou muito os livros de Rousseau. E aí, então, aqui está o paralelo. Vamos lá. A cosmovisão cristã, ela funciona assim. Criação. Deus é o criador do tempo, da matéria e de tudo que era bom. Queda. O pecado manchou a criação e trouxe a maldade para o mundo. Redenção. Através de Jesus, todas as coisas serão restauradas ao plano original de Deus. Isso é básico. Lógico que, como adventistas, a gente pode ampliar muito melhor isso. Vamos ao marxismo? Será que Marx, pelo menos, se aproxima da cosmovisão bíblica? Vamos ver. Qual era a visão da criação que Marx tinha? Ele era materialista, não criacionista. O que é o materialismo? A matéria, ela é autocriada e autoprodutiva. Ou seja, ele acreditava que a matéria cria a si mesmo. Segundo, qual era a visão de queda? Porque quando Marx enxergava o mundo, qual era a conclusão que ele chegava dos problemas da sociedade no nosso planeta? A conclusão que ele chegou não era o pecado. A conclusão dele era a seguinte: o surgimento da burguesia e da propriedade privada. Aí qual foi a solução que Marx propôs para resolver esse problema aqui? Aqui está a solução. É a redenção? Não. Revolução, através da qual haverá a restauração do comunismo primitivo. Pergunto, tem como ser cristão e marxista ao mesmo tempo? Até tem. Só se, nessa pregação da crise de identidade da igreja, eu apresento esse conceito, que eu chamo de esquizofrenia espiritual. Só quem é cristão esquizofrênico consegue ser marxista e cristão ao mesmo tempo. Do contrário, não tem como, porque quando você coloca as coisas lado a lado, uma se choca com a outra, não tem como, tá? E aí, a gente está já na conclusão, não dá tempo da gente explorar melhor isso daqui, mas a Revolução Francesa trouxe tudo isso daqui para o nosso mundo, tudo isso, que está afetando a vida de multidões aí fora. O republicanismo, que seria a única coisa ali, talvez positiva, e eu ainda diria talvez, porque pelo menos o nosso republicanismo aqui no Brasil, misericórdia, né, é uma vergonha. Marxismo, socialismo, comunismo, marxismo-leninismo, ativismo social, reivindicação de direitos sociais, sindicalismo. Vocês já viram o que Ellen White fala dos sindicatos? Vem da Revolução Francesa, todas essas propostas aí.
ativismo ambientalista, sabe esse povo aí que olha lá para a Amazônia, não, a Amazônia está pegando fogo, a Amazônia, aí você ouve lá o Macron falando da Amazônia, não, porque a gente tem que intervir na Amazônia. Vocês acham que eles estão preocupados com a Amazônia? É claro que não. Existem visões ideológicas por trás disso tudo, que estão afetando muito a vida das pessoas. Ideologia de gênero, feminismo, ativismo homossexual, libertinagem sexual, a redefinição de casamento, a liberação do aborto por qualquer motivo, liberação de drogas, evolucionismo e a ciência moderna em oposição ao criacionismo. Tudo isso não dá para a gente explicar agora, mas tudo isso foi influenciado pela Revolução Francesa. Por isso que eu digo que nos nossos dias, hoje, nós estamos muito mais afetados pela besta que sobe do abismo, até então pelo menos, do que pela besta que sobe do mar. E sabe qual é a intenção disso? O diabo é muito inteligente. Ele vai empurrar o nosso planeta para um liberalismo tão insuportável que o mundo vai fazer o inverso do que aconteceu na Revolução Francesa. Enquanto na Revolução Francesa o mundo ocidental agiu para acabar com a ortodoxia cristã, o mundo contemporâneo vai pedir para voltar à ortodoxia cristã, porque eles não vão suportar mais um mundo tão liberal, tão imoral como aquele que estão tentando propor. Como diz o amigo Michelson Borges, besta que sobe do abismo e besta que sobe do mar é a flecha e o arco. A besta que sobe do abismo, ela só é o arco que está puxando a flecha para soltar. A flecha qual é? A besta que sobe do mar. O diabo ele vai trabalhando com um pêndulo, entendeu? Ele vai empurrar o mundo para um lado, até que então nós vamos voltar para a realidade da Idade Média, que é o que vamos trabalhar agora nos seminários seguintes. Só termino dizendo uma coisa. Você lembra o título da mensagem? 2 revoluções. Cadê a outra? Eu nem gosto muito de usar o termo revolução, mas só para dar um título bonito aqui para facilitar. 2 revoluções. A primeira foi a Revolução Francesa e a segunda qual foi? O texto termina dizendo: mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus penetrou neles, nas 2 testemunhas, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Ou seja, houve uma ressurreição da Bíblia. Como foi que isso se cumpriu? Já ouviram falar da história da Mary Jones? Alguém já ouviu falar da história dela? Estou vendo alguns balançando a cabeça aqui. Mas foi, quem não conhece, não vai dar tempo de eu contar agora, mas deu uma pesquisada depois na internet, mas foi por causa dessa menina de 10 anos de idade, que amava a Bíblia, resolveu juntar dinheiro para comprar um exemplar da Bíblia. E quando ela chegou na cidade de Bala, eu estou resumindo a história aqui, para adquirir o exemplar, o pastor responsável pelas traduções em galês na época, ele já não tinha mais para dar a ela. O único que tinha em galês já estava comprado. Mas essa menina, ela implorou tanto, ela chorou tanto, fez uma viagem tão longa, sozinha, a pé, para adquirir o exemplar, que o pastor ficou sensibilizado, descalça, o pastor ficou tão sensibilizado, que resolveu dar aquela Bíblia para ela. Ela voltou muito feliz para casa, muito feliz, fez um culto de gratidão a Deus com seus pais. Se eu não me engano, eles cantaram ali juntos o Salmo 150, louvando a Deus, dando glórias a Deus, porque tinham agora em mãos um exemplar da Bíblia Sagrada. Só que provavelmente a Mary Jones morreu sem saber que ela influenciou algo que seria histórico no progresso do cristianismo. Por causa dela, os pastores lá de Bala, no país de Gales, reuniram a comissão teológica da igreja e eles decidiram trabalhar para publicar um número maior de exemplares da Bíblia, para colocar a Bíblia nas mãos das pessoas. E foi daí então que surgiu a primeira sociedade bíblica britânica da história do cristianismo, ano de 1804. A Revolução Francesa acabou em 1799, poucos anos depois, inclusive quando Napoleão Bonaparte se torna imperador da França, a Bíblia agora começa a ser impressa. E dali para frente, queridos, uma das principais sociedades bíblicas hoje no mundo é a nossa, Sociedade Bíblica Brasileira. Ela é nova, 1948, mas a Sociedade Bíblica Brasileira ela tem contribuído demais para o progresso, o avanço e a impressão da Bíblia em vários e vários idiomas. Uma última informação:
Antes aqui de 1804, a Bíblia ela tinha sido traduzida apenas em 15 idiomas. E até dezembro de 2012, que foi a informação que eu busquei, já foram registradas publicações do texto bíblico em mais de 2.500 línguas e dialetos diferentes. Ou seja, quando o diabo pensava que ele tinha dado um golpe mortal na palavra de Deus, lembra da frase de Voltaire? Eu estou cansado dessa história de que 12 homens revolucionaram o mundo, eu vou mostrar que basta um único homem para acabar com o cristianismo. Eu não sei de quem que é essa frase aqui, mas no final foi ela que se cumpriu. A Bíblia é uma bigorna que tem gasto muitos martelos. Amém? Acabamos. E aí vamos fazer uma oração e na sequência a gente vai trabalhar os seminários lá da questão da liberdade religiosa. Vamos orar? Bondoso Pai, Deus eterno, os nossos corações se enchem de alegria quando nós vemos que, apesar do diabo obter algumas aparentes vitórias na batalha entre o bem e o mal, no final das contas, o Senhor é aquele que, como diz a Bíblia, sai vencendo e para vencer. Nós te louvamos porque durante tantos e tantos anos, homens e mulheres e até crianças morreram, deram sangue, regaram o solo do nosso mundo com o seu próprio sangue, para que hoje nós pudéssemos ter acesso à Tua Palavra. Eu acredito que a maioria de nós temos muitos exemplares da Bíblia na nossa casa. E para que isso ocorresse, Senhor, eles tiveram que morrer, que sofrer, foram torturados, perseguidos, separados daqueles que amavam. E nós queremos te pedir, Pai, que nesse mundo tão cruel e sombrio que vivemos, onde agora com a Bíblia na mão, as pessoas ainda continuam sendo enganadas por ideologias e filosofias que foram criadas em épocas passadas, mas que hoje, em um mundo vazio e destituído de Deus, está afetando a vida de seres humanos e até mesmo dos cristãos da nossa igreja. Nós queremos pedir ao Senhor que a Bíblia volte a ser o livro dos livros na vida de cada um de nós. Que a Tua Palavra, ela seja, Senhor, o nosso gozo, a nossa alegria, de tal forma que no nosso levantar e no nosso deitar, seja o nosso deleite meditar e nos alimentar da bendita e santa Palavra de Deus. Querido Pai, nos dê a Tua bênção, nos dê a Tua paz e nos liberte, não da escravidão das instituições, como tentou propor Jean-Jacques Rousseau, mas nos liberte da nossa natureza egoísta e humana, nos liberte do pecado, para que em Cristo sejamos livres para viver segundo a Tua santa e bendita palavra. Essa é a minha e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.